A Primeira República do Brasil, quando a gente ouve isso, logo pensa no começo de uma nação moderna, não é? Pois é, mas a história real foi bem mais complicada. Foi um verdadeiro jogo de poder, onde o interesse de pouquíssimas pessoas acabou ditando as regras para todo mundo. E essa é a história de como dois símbolos, o café e a espada, moldaram o destino de um país inteiro. Então, a grande pergunta que fica é essa: como é que uma república que nasceu com tantas promessas de mudança acabou virando um clube tão fechado? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, olhando de perto os mecanismos que fizeram o poder ficar na mão de tão poucos. Bom, tudo começa aqui, com o nascimento de uma nova era. É 15 de novembro de 1889. A monarquia acaba de cair, o Brasil de repente vira uma república e, claro, um sentimento de esperança enorme toma conta do país. A expectativa era de mais liberdade, mais participação na política, para todo mundo finalmente. E para simbolizar esse novo momento, foi criado o Brasão Nacional. E olha, os detalhes dele dizem muito. Tem os ramos de café e de fumo, que eram as grandes potências da economia na época, e as estrelas, representando cada um dos estados. Era a imagem de um Brasil que queria se mostrar para o mundo como um país forte, unido e moderno. Com o fim do Império, a missão era clara: criar uma Constituição republicana. Para liderar essa transição, formaram um governo provisório, e o poder se concentrou principalmente nas mãos dos militares. Entre eles, o Marechal Deodoro da Fonseca, que acabou se tornando o nosso primeiro presidente. Isso nos leva direto para a primeira fase dessa nova república, um período que ficou muito marcado pela forte influência militar. Vamos entender direitinho como isso funcionou. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender o roteiro da história. A Primeira República, que vai de 1889 até 1930, ela se divide em duas partes bem claras. Primeiro, um período curtinho de poder militar, a chamada República da Espada. E logo depois, um longo domínio das elites do campo, a República Oligárquica, que basicamente significa o governo de poucos. O nome República da Espada já diz praticamente tudo, né? Ele se refere bem a esses primeiros anos do regime, quando o país foi governado por dois marechais. O objetivo deles era bem claro: centralizar o poder para consolidar a nova república e garantir a ordem, custe o que custar. Então, no começo, a balança do poder pendia totalmente para o lado militar. A espada era o símbolo da força, da ordem necessária para manter essa república recém-nascida em pé. Mas, sabe, nos bastidores, uma outra força, a das elites agrárias, já estava se preparando para tomar as rédeas. A grande questão era quem ia mandar no Brasil de verdade. E é aqui que a gente entra no coração da estrutura de poder daquela época. Um arranjo político tão forte, mas tão forte, que ganhou um apelido que entrou para a história do Brasil: a famosa política do café com leite. O nome é quase autoexplicativo, certo? Era um acordo de cavalheiros, um acordo informal, mas que valia mais que qualquer lei, entre as elites de São Paulo, os barões do café, e as de Minas Gerais, os grandes produtores de leite. O combinado era bem simples: eles iam se revezar na presidência da República. Uma vez um, outra vez outro. E essa charge de 1925, olha, ela é simplesmente genial. Ela captura a essência desse esquema perfeitamente. A gente vê São Paulo e Minas Gerais lá no topo do poder, literalmente bloqueando a subida de outros estados. A mensagem não podia ser mais clara: a cadeira da presidência era um clube privado e só tinha dois sócios. Tá, mas e aí? Qual foi o resultado prático de tudo isso para o resto do país? E para aquela ideia de democracia que tinha inspirado a República lá no começo? Bom, o nome desta sessão já dá uma boa pista. As consequências desse sistema foram diretas e, olha, bem profundas. Para que esse acordo pudesse funcionar, a participação política tinha que ser controladíssima. Isso significava que as eleições eram com frequência manipuladas para garantir que o candidato certo vencesse. Na prática, a imensa maioria do povo brasileiro ficava completamente de fora, sem voz nem vez nesse jogo político. E aqui está o grande paradoxo. Por um lado, a política do café com leite trouxe uma certa estabilidade política, sabe? Evitou grandes brigas entre as elites mais poderosas. Só que essa estabilidade toda teve um preço altíssimo: o sacrifício dos ideais democráticos da própria Constituição, transformando a República num projeto de poucos e para poucos.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história da política do café com leite é muito mais do que só uma aula de história. É um estudo de caso sobre como o poder econômico muitas vezes se transforma em poder político. E nos lembra do desafio que é, até hoje, construir uma democracia que seja de fato para todos. A pergunta que fica no ar é: o que um acordo de mais de 100 anos atrás ainda pode nos ensinar sobre a natureza do poder nos dias de hoje?